afastei da presença de Deus e fiquei 12 anos afastada da presença de Deus. Eu me envolvi muito com bebidas alcoólicas, né? Frequentava muito baladas, casas noturnas de baladas, bebia muito, ao ponto de ficar no outro dia muito alterada, né? Sem saber o que fazer. E quando foi no outro dia que eu amanhecia, eu sentia aquele vazio, aquela tristeza, batia aquela depressão. Então eu via que estava faltando algo em mim, né? Aí no qual eu fui percebendo que era minha alma, minha vida espiritual que precisava, que necessitava da presença de Deus. Eu vi naquele momento, né, que eu estava trocando, né, o cálice da Santa Ceia por aquele copo de bebida, né, no qual eu pensava que aquilo ia preencher o vazio no qual eu estava tendo naquele momento, pensava que eu estava sendo feliz, mas isso ali era tudo ilusão, isso ali nada preenchia, porque quando era no outro dia, amanhecia aquela pessoa vazia, triste, né, com necessidade mesmo da presença de Deus. Então, foi nesse momento que eu comecei verificar assim, o que estava faltando em mim, o que precisava eu fazer para ter aquela felicidade novamente que eu não tinha. E eu não conseguia perceber que estava faltando algo, era espiritual, era a minha vida com Deus que eu tinha. Então, esses 12 anos foi uma vida que eu vivi longe da presença de Deus, né, no qual isso ali foi tudo uma ilusão, porque muitas vezes a pessoa pensa que as coisas do mundo ia preencher aquele vazio, ia trazer aquelas alegrias para a pessoa, mas isso ali nada preenche na pessoa, isso ali é tudo momentâneo, é tudo ilusão. Então eu estava cega, não tinha forças espiritualmente para resistir o mal e voltar para a presença de Deus. Aí eu me recordo que eu estava em uma dessas festas, aconteceu o fato de uma briga nessa noite, né? E várias mulheres entraram em conversas assim entre elas para poder vir contra mim, para poder agredir. E as próprias colegas minhas que estavam junto comigo, nesse momento depois da agressão, elas não me apoiaram, não estiveram perto de mim naquele momento difícil que eu estava passando. Quando foi no outro dia, que eu lembro que eu falei para minha mãe do tudo que tinha acontecido e ela sempre me chamava para voltar. Aí eu sempre estava resistindo mesmo, né, o chamado, a presença de Deus, o que a pessoa me convidava, e ela sempre estava me chamando e eu não ia. E quando eu me vi naquela situação, eu comecei a lembrar, né, que eu era feliz, eu tinha aquela proteção de Deus ali na minha vida. Não tinha nada disso, nunca tinha acontecido isso comigo. Quando eu estava querendo, né, ir buscar Deus e na igreja, sempre acontecia algo para impedir. Naquele mesmo instante que estava vindo, vai para a igreja, vai buscar Deus, mas sempre acontecia algo. Quando eu pegava meu carro para sair, às vezes estourava um pneu, sempre estava acontecendo algo que impedia. Uma amiga me chamava, né, para me sair e eu não dava ouvido para aquela palavra, para aquela voz, né, que me chamava para buscar Deus. Só que nesses momentos você vê que para as coisas do mundo tem essa facilidade, não tem esses impedimentos. E para as coisas de Deus é uma luta, é uma guerra para você estar chegando. Eu não estava aguentando mais aquele sofrimento, daquele vazio, né, aquela tristeza na alma. Aí foi num certo momento que eu entrei no carro, né, que eu comecei a lembrar, né, da presença de Deus quando eu estava. E quando foi no outro dia, eu procurei, né, na internet a Igreja Universal mais próxima e fui buscar a presença de Deus, porque eu via que assim como os peixes não ficam sem o mar, sem a água, assim é a nossa vida sem Deus. A gente não consegue ficar longe da presença de Deus, porque é onde a gente tem a proteção, aonde a gente tem aquele escudo ali, né, e está blindado na fé. Hoje voltei pra dizer toda a verdade. Tava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos. Por onde andei, não achei felicidade. Ó Senhor, tem piedade, me aceita outra vez. Eu sabia que o meu pai, meu Deus, estava de braços abertos para me aceitar. Quando eu voltei, eu tive uma nova mente, a mente de Cristo. Que eu tive o cuidado, a proteção, o sustento e, acima de tudo, a presença do Pai. E hoje, depois que eu voltei, eu vi que não tem nada melhor, nada que completa na nossa vida, de que estar na presença de Deus.
porque é isso que completa, que o que estava faltando em mim, na minha vida espiritual, é voltar para os braços do Pai, aonde eu fui acolhida, fui bem recebida, não teve julgamentos, coisa que eu não imaginava que eu ia ter, hoje eu tenho, que é essa felicidade, essa paz no meu interior, né, que é o que me completa totalmente, é estar na presença do Pai. Você que se encontra afastado, né, longe da presença de Deus, né, que hoje você está com aqueles pensamentos que vão estar te acusando, vai estar impedindo você de voltar, vence esse desafio, toma uma atitude, porque Deus, Ele está de braços abertos para te aceitar de volta, né, e com certeza você vai ser muito bem acolhida. E assim como eu fui acolhida, muito bem recebida, você também vai ser. Volte enquanto é tempo.